Se eu puder deixar alguma mensagem para você nesse vídeo, eu gostaria de deixar para você o seguinte: antes do amanhecer, a noite é sempre mais escura. Que para chegar na terra firme, o barco ele precisa passar pela zona de arrebentação, que é a zona mais tensa, e geralmente onde você já está cansado, geralmente onde você desiste, onde você já deu tanto esforço, você já está quase conseguindo, mas você sente que é o fim. E o que eu quero dizer é, todo agricultor, ele machuca a terra porque sabe que é por um bem maior. E não importa o problema que você esteja passando hoje na vida, não importa o desafio, a dificuldade, você tem que enfrentar o seu próprio inferno sozinho. Porque a única forma de você de fato vencer na vida, vencer esse jogo, crescer, evoluir como pessoa, é você se tornando cada dia uma pessoa mais experiente, é você se tornando cada dia mais com mais vontade, com mais fogo de vencer e viver o jogo da vida. E tem uma frase no qual eu gosto muito que diz a seguinte: existem 3 métodos para você adquirir sabedoria na vida. A primeira é por reflexão, que é a maneira mais nobre, é a maneira mais bonita. A segunda é por imitação, que é a maneira mais fácil, qualquer um pode. E a terceira é por experiência, e essa é a maneira mais amarga. E por que a experiência é a forma de você alcançar uma certa sabedoria, uma certa elevação de vida muito mais amarga? Porque as pessoas possuem hoje em dia receio. As pessoas estão tão acomodadas numa zona de conforto. As pessoas parecem que possuem um medo de enfrentar seus próprios medos. As pessoas não têm mais aquela coisa de tentar, de fazer até dar certo. Elas desistem na primeira dificuldade. E sim, nós estamos vivendo em uma geração fraca, uma geração que não é capaz de construir nada sólido, nada que de fato seja grandioso. Muito por essa questão de qual é a tua preparação e a tua casca para aguentar passar por desafios e dificuldades na tua vida, entendendo que tudo que acontece na tua vida, seja de bom ou ruim, te aperfeiçoa, ajuda no teu crescimento, te aperfeiçoa no sentido de você se tornar uma pessoa melhor, você ter mais consciência sobre um determinado momento, um determinado desafio. É como um jogo que você está jogando, você não consegue passar de uma fase de primeira, mas à medida que você tenta, à medida que você morre, tenta novamente, tenta e tenta, suas sinapses vão aperfeiçoando e você aprende como jogar esse jogo, você se torna mais forte. E você precisa entender que nesse jogo da vida existem coisas que não estão sob o nosso controle, mas existe uma coisa que você tem total controle sobre, que é a tua reação perante a cada fato que acontece na tua vida. E você tem esse brio de enfrentar os teus medos, enfrentar os teus receios, se colocar realmente em situação de desconforto, para entender que é no desconforto que você é capaz de crescer. Mais ou menos em 2018 eu trabalhei com a Mir Klink e aprendi muita coisa sobre mentalidade com ele. E um dia eu vi na história de como ele tinha construído seu barco a remo. Ele conta que quando ele decidiu cruzar o Atlântico da África para o Brasil, ele começou a estudar naufrágios. Ele começou a estudar tudo aquilo que dava errado, porque para ele a escola do erro, a escola da tentativa, de você errar, de você ver o que não funciona, de você ir até o extremo, ela era muito mais preciosa do que apenas a escola da teoria, de você ter apenas um entendimento a respeito de algo.
Então ele começou a estudar tudo que já deu errado sobre naufrágio e falou: eu vou construir o meu barco a remo com base em tudo que já deu errado. E assim eu vou conseguir completar a minha missão com sucesso. Até que um dia um engenheiro chegou para ele e falou: Ami, qual é o principal desafio, qual é a principal dificuldade que você está tentando fugir? E ele falou: é o capotamento. Porque se o meu barco capotar, eu não vou ter como voltar e eu vou morrer. E o engenheiro falou: então você está errado. Você não tem que construir um barco para não capotar. Muito pelo contrário, você tem que enfrentar o medo, você tem que enfrentar o caos. E eles fizeram um barco justamente feito para capotar. Porém, toda vez que o barco capotava, eles desenvolveram um sistema dentro do barco feito para descapotar o barco. E a ideia era justamente você conseguir ir de uma ponta a outra, o barco ia capotando, 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 capotando e ia conseguir cumprir a missão. Mas só que o amigo conta que durante todos os dias que ele passou em mar, 180 dias se eu não me engano, ele em nenhum momento capotou. E conseguiu construir sua missão com sucesso justamente por esse desafio dele não ter fugido do caos, mas ter decidido fazer algo que de fato ele conseguisse enfrentar. Não era fugindo, era fazendo algo para superar, fazendo algo para ser melhor do que aquele desafio no qual ele estava a vida inteira tentando fugir, e construiu seu barco feito para fugir daquilo também. E quantas vezes na nossa vida a gente não tenta fugir de tudo que possa ir contra as nossas ideologias, contra aquilo que acreditamos, contra a nossa zona de conforto, o nosso ambiente estável? Quantas vezes a gente não deixa de tomar decisões, não deixa de fazer certas coisas que poderiam até ser melhores para nós, justamente por esse medo de tentar, por esse medo de não reconhecer quais são os nossos limites de fato e até onde nós podemos ir. Quanto mais tu erra nessa vida, mais você tende a acertar. E eu acho que é a certeza que eu trago para minha vida de que de fato eu vou vencer, que de fato eu vou conseguir, é porque no longo prazo eu sou constante. A maioria dessa geração hoje em dia é muito fraca. Eles às vezes tem até aquele fôlego inicial de começar a tentar, bora, vamos. Mas no longo prazo eles desistem. No primeiro desafio eles desistem. Mas você tem que ser constante. É errar, tentar novamente, enfrentar o caos, é enfrentar o que talvez não, você vê que não está dando certo, mas porque você acredita, porque você vai ter foco, porque você vai ser constante, você vai se colocar à luta, você vai se colocar à busca e entender que tudo que você se propor a fazer, você vai conseguir fazer, você vai conseguir vencer. Antes de amanhecer é sempre mais escuro, e cada dificuldade que tu passa na vida, ela querendo ou não, ela te prepara para algo muito maior que você tende a conquistar. Cada situação na tua vida, se você souber absorver isso dessa maneira que eu estou te dizendo, é entendendo que não é sobre desejar menos problemas, mas sobre desejar ter muito mais habilidades, é que tu entende que tudo que acontece de bom ou ruim na tua vida é pro teu aperfeiçoamento. Mas você precisa estar disposto a enfrentar e não ser alguém que muda de rota o tempo inteiro, alguém que não está de fato preparado para enfrentar o jogo da vida. Porque muitas vezes a vida vai ser sobre sobreviver, muitas vezes a vida vai ser sobre você ter a coragem de enfrentar a si mesmo, você ter a coragem de entender quais são os teus limites e enfrentá-los para ser melhor. E é doloroso, é complicado, sangra, talvez tu vai ter que passar um tempo sozinho, talvez vai te exigir você abra mão de muita coisa que hoje seja bom para você, que faça sentido, mas é tudo por um benefício muito maior. É tudo pela pessoa que você quer se tornar. E quem você quer se tornar na vida? Aonde de fato você quer chegar?
Entende que uma frase que o Amir também fala: eu gosto de barco porque os barcos afundam. E a simples certeza que afunda, que eu serei penalizado, ela é altamente educativa. Porque tudo que você sabe que pode dar errado, que pode te quebrar, que pode te machucar, que pode te ferir, você entra muito mais atento, você entra muito mais disposto a vencer, a conseguir. E é isso que a vida exige de você. A vida vai todos os dias te cobrar um aluguel. E se você não estiver disposto a ser melhor e pagar o aluguel que a vida te cobra, no futuro ela vai te cobrar uns juros. E é os juros que vem com arrependimento, é os juros que vem com o tempo que você desperdiçou, ou muitas vezes a vergonha, que tende a ser muito mais doloroso. Então não tenha medo de enfrentar seus problemas, não tenha medo de se entregar à busca, de vencer o caos, de tá doendo agora, tá machucando, mas eu sei que é pela pessoa que eu quero me tornar. Eu sei que é por um benefício que eu estou visando no futuro, e nada nesse momento, nenhuma dor, nenhuma dificuldade, nenhum desafio, nem pedra que eu tenha que comer vai fazer eu desistir do meu foco. É você contra você mesmo. Enfrente seus medos, enfrente seu limite, enfrente o caos, porque é assim que você vai chegar longe nessa vida.